Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre um tipo específico de triângulo, o triângulo retângulo. Como qualquer outro triângulo, o triângulo retângulo tem 3 lados e 3 ângulos internos, e também, como acontece em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos internos do triângulo retângulo é igual a 180 graus. E esse triângulo recebe esse nome, triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O maior lado do triângulo é oposto a esse ângulo de 90 graus, e esse maior lado recebe o nome de hipotenusa. Aí os outros 2 lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Essa imagem mostra um triângulo retângulo e o ângulo reto é indicado com aquele quadrinho que aparece ali no encontro dos lados B e C. Nesse triângulo, o lado A é o maior lado, que mede 5 centímetros. Veja que esse lado está oposto ao ângulo reto e, por isso, ele é a hipotenusa do triângulo. O lado B, que mede 4 centímetros, é o cateto maior do triângulo. E o lado C, que mede 3 centímetros, é o cateto menor. Existe um famoso teorema que envolve os lados de um triângulo retângulo, é o Teorema de Pitágoras. E o que diz esse teorema? Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. No caso específico desse triângulo, a tradução desse teorema é a seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é o quadrado da hipotenusa, e b ao quadrado mais c ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Toma muito cuidado porque a igualdade está dessa forma porque A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Mas não memoriza as letras não, tá? Porque a hipotenusa pode ser B, pode ser C, pode ser qualquer letra. Então presta atenção no teorema, não nas letras. Agora vamos verificar que o Teorema de Pitágoras funciona nesse triângulo, já que ele é retângulo. Olha, substituindo A, B e C respectivamente por 5, 4 e 3, a igualdade fica 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Aí, como 16 mais 9 é 25, a igualdade é verdadeira. Se o triângulo não fosse retângulo, essa igualdade não poderia ser verificada, a gente chegaria a um absurdo matemático. E atenção, a recíproca do teorema também é verdadeira. Tipo, o teorema diz que em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A recíproca, que é verdadeira, diz o seguinte: se em um triângulo o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados, então esse triângulo é retângulo. Número 1. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Para resolver essa atividade, a gente vai levar ao quadrado os 3 lados em cada triângulo. Aí, se o maior lado ao quadrado for igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, o triângulo é retângulo. Caso contrário, o triângulo não é retângulo. E uma observação que vale para essa atividade e também para as outras. Eu não sei se tem espaço na apostila para todos os cálculos, mas aí a culpa não é minha, tá bom? Dá um jeitinho aí, escreve em folha separada ou então resolve no caderno. Vamos lá. Veja como fica no caso do triângulo 1. 8 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 64 igual a 25 mais 16, elevando aí os números ao quadrado. Aí, olha só, a gente chega a esse absurdo matemático. 64 igual a 41. Isso aí não está certo, né? Então, o triângulo 1 não é retângulo. No caso do triângulo 2, fica 12,5 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Elevando todos os números ao quadrado, a gente tem 156,25 igual a 144 mais 12,25. E aí a gente chega a uma igualdade que é válida, porque 144 mais 12,25 é igual a 156,25. Então, o triângulo 2 é retângulo. Olha o triângulo 3.
15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Elevando aí os números ao quadrado, fica assim, 225 igual a 144 mais 64. E aí, olha o outro absurdo matemático, somando 144 com 64, isso dá 208, então ficou 225 igual a 208. Não está correto isso, né? Então, o triângulo 3 não é retângulo. Usando os lados do triângulo 4, a gente tem 37 ao quadrado igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Elevando todos os números ao quadrado, fica 1.369 é igual a 1.225 mais 144. Somando 1.225 com 144, a gente chega a essa igualdade, 1.369 igual a 1.369. É uma igualdade válida, obviamente. Portanto, o triângulo 4 é retângulo. E, finalmente, o triângulo 5, 4 raiz de 2 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. No primeiro membro, o quadrado de 4 é 16 e o quadrado de raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. No segundo membro, os dois valores que aparecem são 16, que é o resultado de 4 ao quadrado. Finalizando as continhas, a gente chega a essa igualdade aí, 32 é igual a 32, porque no primeiro membro, 16 vezes 2 é 32, e no segundo membro, 16 mais 16 é 32. Então, o triângulo 5 é retângulo. Número 2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 cm e o cateto maior mede 12 cm. Determina a medida do cateto menor. Vamos lembrar aí o teorema de Pitágoras? Ele diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, indicando com a letra x a medida do cateto menor, a gente consegue montar essa equação. 13 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado, ou seja, cateto maior ao quadrado, mais x ao quadrado, que é a medida do cateto menor ao quadrado. 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144. Passando 144 para o primeiro membro, fica 169 menos 144 igual a x ao quadrado. E 169 menos 144 dá 25. Então, fica 25 igual a x ao quadrado. Calculando a raiz quadrada nos dois membros, a gente tem mais ou menos a raiz quadrada de 25 é igual a x. Então, mais ou menos 5 é igual a x, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Só que a gente tem que observar o contexto. Como x é a medida do lado de um triângulo, a gente vai desconsiderar a solução negativa. Portanto, o cateto menor mede 5 centímetros. Número 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Veja que o terreno tem o formato de um triângulo retângulo, dá para ver ali o ângulo reto no cruzamento das ruas 2 e 3. Letra A. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representada pela letra C? Como é um triângulo retângulo, o lado com medida maior, nesse caso aí, a hipotenusa, tem 85 metros. Os outros dois lados são os catetos. Um dos catetos mede 75 metros, o outro cateto mede C, é uma medida desconhecida. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente chega à seguinte equação. 85 ao quadrado igual a 75 ao quadrado mais C ao quadrado. Calculando os quadrados, fica 7.225 igual a 5.625 mais C ao quadrado. Passando 5.625 para o primeiro membro, fica 7.225 menos 5.625 igual a C ao quadrado. E 7.225 menos 5.625 dá 1.600. Então, a gente tem 1.600 igual a C ao quadrado. Então, C é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1.600. E a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, C é igual a mais ou menos 40. Como C é a medida do lado de um triângulo, a gente vai desconsiderar a solução negativa, portanto, a medida C é igual a 40 metros. Letra B. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? O perímetro é a soma das medidas dos lados do terreno triangular, ou seja, 85 metros mais 75 metros mais 40 metros. E essa soma dá 200 metros, portanto, o perímetro mede 200 metros. A área do retângulo é igual a metade do produto dos catetos, ou seja, 75 metros vezes 40 metros dividido por 2.
E aí a gente encontra o resultado de 1.500 metros quadrados. Então, essa aí, 1.500 metros quadrados, é a área do terreno. Letra C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Eu não vou ler o orçamento, tá? Mas ele está aí nessa tabela, eu deixo a leitura por sua conta. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual é a quantidade que ele precisa comprar? Qual será o valor gasto? Aqui eu preciso esclarecer que existem diferentes interpretações para essa parte, tá? A interpretação mais simples que eu vou usar na resolução é a seguinte. O perímetro do terreno é de 200 metros, então serão colocadas 200 estacas. Então, as 200 estacas são distribuídas ao longo dos 200 metros. Aí, claro, a distância entre as estacas, se a gente for bem preciso, vai ser menor do que 1 metro porque tem a espessura delas. Mas você vai ter uma estaca para cada metro de perímetro. Só que se a gente leva em conta a espessura das estacas e considera que a distância entre uma e outra deve ser de 1 metro, aí muda um pouquinho, a gente vai precisar de menos estacas. Eu fiz um cálculo aqui e encontrei um pouco mais de 180 estacas. Se você fez desse outro jeito, considerando a espessura das estacas, me conta aí nos comentários, tá bom? Dependendo do que aparecer aí, eu vou voltar nesse assunto no próximo vídeo, ou então eu faço uma postagem lá na aba Comunidade do canal. Mas vamos continuar. Se a gente multiplica o número de estacas, 200, pelo preço de cada estaca, R$ 21, a gente vai encontrar R$ 4.200. Portanto, o valor gasto com as 200 estacas será de R$ 4.200. Para contornar o terreno passando o arame farpado, 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Aí olha só, vamos lembrar que são 200 metros de perímetro. Multiplicando o perímetro de 200 metros por 4, que é o número de voltas ao redor do terreno, a gente vai encontrar 800. Ou seja, o proprietário precisa comprar no mínimo 800 metros de arame farpado. Agora vamos analisar as opções em relação aos rolos de arame farpado que aparecem aí nessa tabela. 2 rolos de 500 metros dão 1.000 metros e isso é suficiente para dar as 4 voltas em torno do terreno e ainda sobra, né? Também existe a opção de comprar 4 rolos de 200 metros de arame farpado e aí não vai sobrar nada. E também podem ser comprados 8 rolos de 100 metros de arame farpado, também não vai sobrar nada. Então, completando o que está ali na apostila, essa quantidade corresponde a 8 rolos de 100 metros ou a 4 rolos de 200 metros. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados no mínimo para atender essa demanda? Aí eu já fiz o cálculo ali em cima, são 2 rolos no mínimo e ainda vai sobrar bastante arame. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Vamos ver em relação aos 2 rolos de 500 metros. O preço de cada rolo, R$ 220, então o valor total seria de R$ 440. E se fossem comprados 4 rolos de 200 metros, cada rolo custa R$ 125, então o valor total R$ 500. E se fossem comprados 8 rolos de 100 metros, cada rolo custa R$ 70, então o valor total seria de R$ 560. Então, olhando os preços aí, é mais vantajoso comprar 2 rolos de 500 metros. Mesmo que sobra, vai acabar ficando mais barato. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual é o valor total do orçamento? Bom, a gente tem que calcular o valor total gasto com a compra das 200 estacas e com a compra de 2 rolos de 500 metros de arame farpado. Com as estacas, são R$ 4.200 e com o arame farpado, R$ 440. Isso dá um total de R$ 4.640. Portanto, o valor total do orçamento é de R$ 4.640. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!